Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, sou a Mãe Manu da Oxum, sou sacerdote de Umbanda do Templo de Umbanda de Sara Paixão Cigana. Ficamos localizados no Rio de Janeiro, na Praia da Brisa. E eu tô aqui para fazer mais um vídeo de interação entre vocês e a Sagrada Umbanda, né? Mais uma vez, como sempre eu falo, eu estou trazendo a minha visão, tá? A minha interpretação sobre o assunto. E de forma alguma eu estou querendo mandar ou desmandar na casa de alguém, enfim. Mas eu acho que quando nós temos a nossa opinião, quando nós temos nosso ponto de vista, a gente tem que expor, né? E as pessoas que realmente veem nisso um esclarecimento, né? Que enxergam nessas informações fonte realmente de crescimento, absorve. E quem não, né? Enfim. Bom, hoje o assunto é um assunto da semana, que é essa Semana Santa, a Sexta-feira Santa. Bom, eu tive ontem com o meu corpo mediúnico, através do grupo que nós temos, uma interação, um estudo, onde cada um colocava o que achava que era a Sexta-feira Santa, de acordo com a sua visão. E aí nesse grupo, óbvio que tem a interpretação dos médios, que já são muito antigos dentro da Sagrada Umbanda, e dos médios recém-chegados. Eu adoro esse choque, né? Essa combinação, essa mistura da informação, da cultura, as culturas, né? A gente poder trazer, a gente poder desvendar, desassociar o que tem a ver com a Umbanda, né, com aquilo que é um culto da Igreja Católica ou de qualquer outra religião. E aí foi muito proveitoso. E claro que essa semana é semana de botar um vídeo aqui pra vocês. E o assunto vai ser a Sexta-feira Santa, tá? Vamos lá. Eu gostaria desde já de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo, para que vocês assistissem até o final esse vídeo e que vocês se inscrevessem nesse nosso canal do YouTube, desse o like, tá bom, gente? E ajudasse na divulgação e multiplicação do nosso trabalho. Quando eu digo nosso trabalho, é porque eu sou a representante da minha casa de santo. Mas o nosso trabalho é porque eu não trabalho sozinha e nunca vou trabalhar. Eu trabalho junto com um corpo mediúnico maravilhoso. Eu tenho meus ogãs, minhas equedes, eu tenho os meus médios, eu tenho os pais pequenos, mães pequenas. E algumas pessoas podem falar assim: Mãe Manu, a sua casa é de Umbanda, mas a senhora fala ogã, fala equede. O assunto hoje não é esse, nós podemos até trazer esse assunto, caso haja o seu interesse. Você deixa aí nos comentários quais são as sugestões para os próximos estudos. Mas eu chamo de ogã, eu chamo de equede, de cambono, de tabaqueiro, do que vocês acharem que é. Mas uma certeza vocês precisam ter. Eles foram escolhidos e separados pela espiritualidade. E você dê o nome que você quiser, o título que você quiser, mas nada apaga a importância e a maestria, tá, desses médiuns que não incorporam dentro do trabalho, dentro de qualquer casa de santo, seja na Umbanda ou seja no Candomblé. Eles são grandes ajudadores e somam bastante, tá bom? Bom, dessa forma, o assunto hoje vai ser a Sexta-feira Santa, né? E o que foi muito interessante, gente, é que a maioria dos médiuns, né, a maioria dos umbandistas, a gente ainda percebe um pouco de conexão, né, uma conexão um pouco mais forte em alguns e menos em outros, ao todo o sincretismo da Igreja Católica, né, como a própria questão de Quaresma. E aí lá vão falar, porque é mãe de santo moderna, é mãe de santo da atualidade, não está respeitando os preceitos. Gente, Quaresma é um trabalho, né, é todo um ritual da Igreja Católica. Se você quiser saber o que representa a Quaresma para a Umbanda, você tem que sentar com um preto velho, com uma preta velha, com um caboclo ou com uma cabocla, para buscar informações do que simboliza a Quaresma. E o que eu trago aqui para vocês são informações trazidas por Vovó Quitéria das Almas, por Cabocla Jurema, tá? E eu vou dizer para vocês o que primeiro é a interpretação sobre a Quaresma até chegar na Sexta-feira Santa.
E elas bem dizem que a quaresma, né, é um período das perseguições, das aflições, aonde somos mais tentados, aonde as famílias supostamente são facilmente mais atacadas, né? Porque existe toda uma conspiração dos espíritos das sombras tentando atacar os espíritos de luz. Certo, certo. Eu acredito que a Igreja Católica está mais do que certa de respeitar toda essa ritualística, todo esse momento de oração, né? E de resguardo mesmo. Mas você, como umbandista, deve entender que a Umbanda é a fé em movimento, é a fé em ação. Se é um período onde as famílias estão sendo atacadas, onde nós estamos tendo maior vulnerabilidade, esquece pandemia, tá? Sabemos que estamos em pandemia, que as casas estão fechadas por conta do coronavírus. Eu não estou falando como se a casa tivesse que estar aberta em uma pandemia. Por favor, não me interpretem mal, tá? Esquece pandemia, vamos interpretar quaresma, sexta-feira santa, independente da pandemia. Óbvio que com a pandemia a casa está fechada e com certeza nós vamos ter o nosso respaldo e uma forma diferenciada, como se tem se encontrado, para que haja uma conexão maior entre a espiritualidade e o seu corpo mediúnico, né? Então, a gente chega num período de ataque. E será que você, como umbandista, interpreta que, já que está tendo um ataque muito maior, muito mais violento, você deve se isolar dentro da sua casa? Se é um momento para que as suas entidades que vieram para trazer força, luz, cura, caridade, amor, para salvar aqueles que estão desesperados, tendo suas crises de pânico, que infelizmente diante da pandemia só agravaram muito mais os casos. E aí você acredita realmente que não é o momento. Eu não vou acender uma vela. Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa, né, perguntando se ela podia, aos prantos, eu posso acender uma vela para o Oxum? Ela não é minha filha de santo. E ela me mandou uma mensagem: pelo amor de Deus, a senhora poderia me dizer se eu posso acender uma vela para o Oxum? E eu, mas por que você está chorando? E a pessoa me explicou por que estava chorando. E disse que era um momento muito difícil da vida dela, mas que ela estava em quaresma. E ela não podia acender uma vela para Oxum, mas somente Oxum acalentava o coração dela e ajudava ela a ter orientação para aquele momento. Eu falei: olha, minha filha, ao meu ver, você pode acender a sua vela para o Oxum, sim, tá? Por quê? Se é ela que te traz a paz, se é ela que te traz essa tranquilidade, tenho total certeza que é ela que irá lhe socorrer. É a sua fé, é a pureza da sua oração, é a sua necessidade. O orixá não vai dar as costas para ninguém, porque estamos num período de quaresma, né? Jesus Cristo, ele foi sim tentado, né? Mas ele era a própria voz de Deus. Ele não estava desamparado. Ele tinha um amparo do Pai Maior a todo tempo. No entanto, que ele foi vitorioso dentro de de um ataque, né? O próprio Deus, né, estava ali. E aí a gente vem fechar, vamos dizer assim, essa aspa que eu abri aqui sobre a quaresma. E eu quero falar com vocês sobre a Sexta-feira Santa, né? E como todos acreditam, e realmente é um período de reflexão, é um período de reforma íntima, é um período de luto. Algumas pessoas, né, interpretam a Sexta-feira Santa como um luto. Uma filha de santo minha levantou um assunto que foi super, assim, que eu gostei muito, por isso que eu gosto desse grupo, assim, do estudo, né? Ela falou assim: mãe Manu, na minha casa, minha mãe cobria o altar com um pano branco. Eu falei: nossa, que legal, né? Que assunto bacana para trazer, né? E eu expliquei para ela que esse pano branco, na verdade, era o luto, era o respeito. E algumas pessoas
elas infelizmente, gente, também cobriram seus altares, né, a fim de esconder, porque tiveram medo, né, uma vez que eram fiéis e, poxa, e agora? Jesus morreu, seja lá quem carregar o nome dele, a fé dele vai acabar sendo crucificado também, e né, seremos perseguidos. Aí vem aquele momento que a fé, ela balança, né? Ela dá aquela estremecida. Mas óbvio que a maioria das pessoas faziam numa questão mesmo de respeito e de luto. Os santos estão de luto. Jesus é amor, Deus é amor, né? E com certeza ele não deixaria que esses espíritos, né, deixassem de nos consolar e de nos afagar em um momento de tanta aprovação. Eu achei super válido, super bacana, e talvez você, ou a sua mãe, ou a sua avó, tenha esse hábito, e se tem esse hábito também deixa aí na descrição, porque eu adoro que a gente tenha esse tipo de diálogo, tá bom? E aí chegamos ao assunto Sexta-feira Santa, e eu passei para eles a visão que Cabocla Jurema, que Vovó Quitéria das Almas queria que fosse passado para eles sobre a Sexta-feira Santa. E eu gostaria muito de deixar essa reflexão também para vocês. A Sexta-feira Santa é um momento muito importante. É o momento em que o próprio Deus se materializou na forma de seu Filho. Veio em terra para tentar ser como nós, entender por que errávamos tanto, entender por que éramos tão sugestionáveis, por que éramos tão falhos, por que era tão difícil andar nessa terra, por que era tão difícil obedecer, compreender, aceitar as ordens, o destino. E aí, para tentar nos salvar, ele vem e se materializa numa forma de Filho, Deus Filho, Jesus Cristo. E, óbvio, né, o que todo mundo já sabe, Jesus foi perseguido, humilhado e crucificado por aqueles que ele veio para trazer a luz, né? Mas de forma alguma ele obrigava as pessoas a ouvirem a sua voz. Ele falava com aqueles que queriam ouvir. Aqueles que chegavam até Jesus, até o grupo que Jesus estava, ele falava sobre o amor de Deus, sobre os milagres da cura, sobre a força da oração, sobre a força da fé, sobre a obediência. Mas estávamos falando de Deus carne, né? De Jesus Cristo, a materialização. E quando Cristo é crucificado, você realmente acredita que ele não sofreu? Ele sofreu. Mas não foi só a dor do físico. Foi a dor do emocional, foi a dor da alma. E aí ele pôde um pouco compreender como que era difícil lidar com um grupo imenso de pessoas. E como que era difícil as pessoas entenderem que aquilo realmente era bom. E não era algo para ataques. O que mais entristeceu Jesus, e essa mensagem vem de Vovó Quitéria das Almas, não foi as lanças que machucavam a sua matéria. Era a razão pela qual ele estava naquela cruz. E talvez você separe o seu peixe, bota o seu branco para ir para sua casa de santo, porque é o momento de estarmos dentro da casa de santo. Você não bota o som alto, você não fala palavrão, mas talvez a sua essência, com certeza, muitos de nós, na nossa essência, não estamos realmente libertos daquilo que aprisionou Jesus naquela cruz. Sabe por quê? Porque o que mais doía em Jesus foi a deslealdade. Jesus, o nosso amado Deus, não estava naquela cruz apenas porque pregava algo diferente que atormentava os grandes sábios. Ele estava ali porque ele foi traído. E ele foi traído porque andava com ele,
sentava na mesa com ele, comia com Jesus, dormia ao lado de Jesus, participava de todos os seus cultos, de todos os seus testemunhos de fé, viu Jesus por diversas vezes curar. E mesmo assim, como pôde ser traído? Aquela dor da traição, da deslealdade, foi a maior reflexão para Jesus Cristo. Como pôde aquele para quem eu dei testemunho de como eu sou bom e de como que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, como que ele me entrega a troco daquilo que corrompe a alma do homem: o ouro, o dinheiro, a matéria. Muitas vezes nós vemos muitos religiosos que são umbandistas, candomblecistas, independente da sua religião. Você testa Deus de acordo com aquilo que o dinheiro pode comprar. Se você faz uma obrigação, se você faz uma camarinha, se você raspa o santo, se você faz os preceitos, você logo cobra de Deus prosperidade, riqueza, fartura. Então, preste muita atenção, porque aquela lança somos nós. Não são só aqueles que acusam de forma aberta, que discordam de forma aberta. São aqueles que sentaram, aquele que sentou com Jesus, aquele que andava com Jesus, aquele que quando Jesus multiplicou os pães, ele deu de comer para aquele. Ele o traiu em troca de um saco de moedas de ouro. Judas. É comum nós vermos brincadeiras, né? É Judas... você é Judas quando a pessoa é traidora, né? E essa reflexão, ela também tem que valer para a Sexta-feira Santa. Você está colocando o seu santo em provação porque você não tem os recursos financeiros que você gostaria de ter? Você, por um acaso, fala mal da sua casa de santo, da sua mãe de santo, porque a sua vida financeira não está da forma que você gostaria que estivesse? Você está fazendo a sua parte? Porque vocês precisam de uma vez por todas entender que uma coisa é a sua ascensão, o seu crescimento, a sua evolução espiritual. E a outra coisa é tudo aquilo que você pode adquirir na terra dos homens, que depende de vários fatores. A sua capacidade de trabalhar, a sua disposição, a sua coragem, a sua dedicação para se aprimorar como profissional e caber dentro do mundo em que vivemos para que seja próspero, a sua capacidade de administrar os seus bens financeiros, o que você ganha para o que você gasta, a sua capacidade de ofertar aos mais necessitados, sim, a sua capacidade de ajudar a sua instituição, seja ela qual for, igreja evangélica, católica, centro de umbanda, igreja centro kardecista, candomblé. Alguns médios prosperam, mas na hora de fazer uma oferta para a casa espírita, do mínimo que seja, eles retêm, porque aquele é esforço deles, mas eles foram ali buscar. E o dinheiro corrompe o homem, destrói o homem, porque parece que todo mundo, quando vê alguém com dinheiro, acha que tem direito a um pedaço daquele dinheiro ou daquele valor, e não é assim que funciona. E o que magoou Jesus Cristo foi exatamente ter sido trocado por um saco de moedas de ouro, porque quando Judas se matou, ele não levou aquele ouro, mas se ele não tivesse traído Jesus, ele com certeza teria a sua alma leve, a sua alma limpa, liberta, com toda a oportunidade que ele teve de evoluir. Então a Sexta-feira Santa também é um dia de perdão, porque mesmo com toda a dor, do sofrimento, da dor físico, da traição, Jesus foi crucificado do lado de 2 ladrões e mesmo assim ele falou: Pai, perdoe-os,
pediu para que fosse salvo. Então Jesus mostrou, sabe o quê? Que a essência daqueles que são bons não muda diante das pedras que jogam em cima dele. Não muda se a lança fere o corpo, porque cada um dá o que tem. Mas é necessário se colocar, entender que não é só um momento de luto. Eu vou pedir água, eu vou pedir maleme, mas você vai repetir tudo o que você faz de errado no sábado? Mas no sábado você vai acender um caldeirão para queimar os seus inimigos? Você vai fazer um feitiço para destruir a vida daquela pessoa que tanto lhe magoa? O que adiantou você participar da Santa Ceia? Você fazer jejum? Tirar o jejum com a canjica dentro do terreiro, de branco, em jejum, com banho de erva? Do que adianta? Esse vírus veio aí para mostrar que ele é simplesmente uma consequência dos nossos atos, dos nossos erros, e que da espiritualidade a gente não esconde nada. A gente esconde do padre, do pastor, da mãe de santo, do pai de santo. Mas a gente não esconde da espiritualidade a maldade dos nossos corações. Então a Sexta-feira Santa é um dia de reforma íntima, sim, mas é um dia de você, quando vai bater a sua cabeça, pedir para que você seja modificado para agradar ao Pai Maior. Pedir para que você não seja desleal, que você não seja ganancioso, que aquilo que o que te abençoa te dá nunca seja maior do que a sua fé. Eu falo para os meus filhos assim: não troquem a bênção por quem lhe abençoa. Alguns ouvem e saem, e a gente vai vendo, repetindo aquele cenário. Algumas vezes depois o filho vira e fala assim: eu estava passando pelos programas e o sacerdote me ignorou. Mas aí é entre Deus e nós, sacerdotes. Porque a gente sabe a todo momento o como que a gente enxuga gelo e tenta ensinar. Como irmãos que viveram aquela dor, aquele momento, também tentam ensinar. Tentam falar: irmão, volta. Irmão, não faz assim. E aí, infelizmente, em alguns momentos, quando a pessoa acaba tendo a consequência de ter dado mais valor para a bênção do que por quem a abençoa, é necessário deixar essa pessoa passando por um momento de reflexão, sim. A gente não pode deixar o irmão passando fome. A gente faz uma campanha, arrecada a cesta básica, ajuda o irmão. A gente não pode deixar o irmão precisando de um medicamento. Não é? Também se o irmão procura, se o irmão comunica. Existem alguns que são tão tomados do orgulho que eles nem comunicam, né? Mas assim, gente, o que eu posso falar para vocês é que quando vocês forem fazer suas orações na Sexta-feira Santa, quando vocês forem entrar de luto porque o Filho de Deus foi crucificado, lembrem-se que o que levou ele a ser crucificado foi a traição, foi a ambição, foi a arrogância, foi a intolerância daqueles que não aceitavam as pregações que Jesus fazia. O mundo está cheio de intolerantes, mas o mundo também está cheio de pessoas gananciosas e de pessoas que não sabem ser leais aos seus familiares, aqueles que lhe dão uma porta de emprego. Quantos às vezes tentam derrubar depois a pessoa conseguiu o emprego? Ao seu sacerdote, que quando você chegou dentro da casa de santo dele, só ele você sabe como é que estava a sua vida. E depois que tudo se organiza, ele vira o cara ou a mulher que acha que manda em você. O seu irmão de santo que te apoiou, que às vezes você teve vergonha de conversar com o sacerdote, você ignora ele, porque quem é ele para achar que pode opinar em alguma coisa? O mundo tá assim. E a gente precisa pedir para que esses valores sejam arrancados, essas características, esses sentimentos sejam arrancados de nós verdadeiramente.
Nós precisamos pedir para que os orixás nos deem sinais mais claros para alguns que não conseguem enxergar quando o santo está dando sinal de que está errado. Volta para a lida, vai fazer a caridade. Não é verdade? Quantos queriam casas abertas? Alguns sacerdotes reabriram suas casas de forma bem ordenada para não ter aglomeração, e o Filho de Santo sumiu. Ele disse que tinha medo do Covid-19, mas ele vai pra praia, ele vai pro shopping, ele vai pra balada, ele vai pro barzinho, porque ele precisa esparecer e distrair a cabeça. Mais uma vez, não é só aquela lança que machuca Deus, mas as nossas atitudes são as lanças diárias contra Deus. Então, quando você for fazer na Sexta-feira Santa o seu jejum e a sua oração, peça para ser verdadeiramente transformado, para não deixar que tudo aquilo que a espiritualidade lhe oferta de material fale mais alto do que a sua prática de caridade, para não deixar que você seja o Judas de amanhã, desleal, que se corrompe em troca de algo que acha que é merecido. E a gente sabe exatamente qual foi o salário de Jesus, de Jesus também, né? A gente sabe, porque o domingo de Páscoa tá aí para poder dizer tudo. Mas a gente também sabe qual foi o destino de Judas. E eu acho que toda Sexta-feira Santa é dada uma nova oportunidade para que a gente não tenha um destino como Judas e para que a gente tenha uma renovação, uma entrega verdadeira para a espiritualidade. Veste branco na alma, vista branco no seu caráter, vista branco na sua mente. Aí sim, vai valer muito a pena. Tenha orgulho da Umbanda, mas faça a Umbanda ter orgulho de você também. Jesus não precisava morrer, porque Deus, ele sempre teve todo o comando do universo. Mas nós precisávamos da lição. E entra ano, sai ano, para alguns ainda é difícil compreensão. Então, uma excelente Semana Santa para todos vocês. Que a sua sexta seja de renovação, de reforma íntima, de entrega verdadeira ao Pai Maior, aonde você possa realmente se redimir e possa verdadeiramente se libertar de valores que não vão lhe permitir crescer espiritualmente, porque o nosso ouro não está aqui nessa terra. É para isso que nós escolhemos seguir uma religião. Ela está associada ao nosso crescimento espiritual. E as demais coisas, nós temos que fazer a nossa parte. Mas Oxalá está presente. E toda Sexta-feira Santa é mais uma chance que nos é dada de não cometermos os mesmos erros. Axé, Saravá, Namastê. Que todos os guias de luz possam renovar seus pensamentos e suas ações. Axé.